Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje falar um pouco aqui da cidade de Bertioga, né? Para o concurso de Bertioga, dentro daqueles aspectos ali, características da cidade, história. Então vamos falar da cidade de Bertioga, você que vai fazer aí o concurso, né? Dentro do tema que está lá no edital proposto, quero apresentar para vocês aqui a cidade de Bertioga, né? Então a galera do litoral aí, vamos aqui falar um pouquinho da história de Bertioga, né? Então, só para você ter uma ideia, isso aqui tudo informação do próprio site, né? Então, eu sempre gosto de mostrar o próprio site. Ó, população, censo 2010, 47 mil, tá? População estimada de 2017, 59 mil, né? Uma cidade aí de 60 mil habitantes, com uma extensão territorial grande, né, 491 quilômetros, 97 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade. E aqui uma coisa que cai muito em concurso são os limites. Ó, ao norte, Salesópolis, né? Então é uma questão que costuma aparecer bastante. Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes. Então são as cidades limítrofes, né? E a leste, São Sebastião, e a oeste, Santos, e a sul, Guarujá e Oceano Atlântico, tá? Então, é importante você marcar aí no seu resumo as cidades que fazem aí limite com Bertioga: Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, São Sebastião, Santos, Guarujá, né? Como se chama quem nasce em Bertioga? Bertioguense, né? O bioma, Mata Atlântica, importante ali, uma importante área da Mata Atlântica, né? Distrito foi criado em 30 de novembro de 1944. Datas também são algo que as bancas costumam cobrar, tá? Então, bioma, né? Limites, subprefeitura de Santos em 1946. Plebiscito para emancipação, ó, importante esse dado aqui, né? Em 19 de maio de 1991. Então, não faz tanto tempo assim, né? Eu até lembro quando Bertioga foi emancipada. Então, foi 19 de maio de 1991, acontece o plebiscito e a população vota favoravelmente à emancipação do distrito que pertencia a Santos, né? Então, Bertioga pertencia a Santos, tá? Município criado em 30 de dezembro de 1991. Bertioga é reconhecida oficialmente como estância balneária, tá? Então, também Bertioga tem uma forte característica turística, certo? De praias, né? Nós vimos que é um município bastante extenso e tem lá, né, essa questão de ser estância balneária. A lei orgânica foi promulgada em 12 de março de 1993. A essas datas, gente, vale a pena você anotar aí no seu resumo. Região administrativa de Santos, região de governo de Santos, né? Santos, que é a cidade polo ali do litoral. O aniversário da cidade, 19 de maio, que é o dia que foi feito o plebiscito para a emancipação, né? Então, você precisa estar atento aí. O prefeito atual é o Caio Mateus e o vice-prefeito é Marcelo Vilares. O santo padroeiro, São João Batista. Altitude 10 metros em relação ao nível do mar, né? A ICEP, DDD 13, essas coisas são difíceis de cair, mas, né, tá aqui, tá? História de Bertioga, né? Então, a Bertioga surge na história do Brasil com a importância dos primeiros pontos geográficos com povoamento regular. Esses locais eram destinados à defesa do povoamento e foram palco de grandes batalhas entre a civilização representada pelos portugueses, Martim Afonso de Souza, e a barbárie representada pelos tamoios de Aimberé, Cauoquira, Pindubuçu e Cunhambebe, em constantes incursões contra os colonizadores. É claro que aqui, né, existia aquela visão mais romantizada, né, dos portugueses, ali, né? Então a barbárie eram os índios, né? Então, claro que aqui é uma visão etnocêntrica, né? De os índios estavam aqui, na verdade, foram os portugueses que acabaram ocupando um território que não era dos portugueses, né? Passou a ser por eles acabarem conquistando, mas
Eram os índios, né? Então, seu povoamento teve início em 1531, né? Martim Afonso de Souza, figura aí importante da história ali, foi nomeado governador-geral da costa do Brasil. Aportou as águas da antiga Buriquioca. Com a intervenção de João Ramalho, Martim Afonso deixou em terra alguns homens para realizar ali uma primeira feitoria da nova fase, o pequeno Fortim, partindo em seguida rumo ao sul, dirigindo-se para o outro lado da ilha para fundar oficialmente a Vila de São Vicente, que é considerada aí, né, tem muitas polêmicas, mas a primeira cidade do Brasil, ou a primeira vila, seria o termo mais correto, né? Mas vocês viram aí que Bertioga tem uma característica nessa colonização de uma espécie de proteção ali, né? Tem até o forte ali. Então, é uma proteção, o litoral era muito ocupado, principalmente para proteger contra invasores, né? Então, sempre essa preocupação. E aí figuras importantes como Martim Afonso de Souza, que acabou fundando São Vicente. Surge nessa época Diogo de Braga, personagem de origem desconhecida que parecia viver entre os índios e agregados. Era casado com uma índia e já estava em Bertioga antes da chegada de Martim Afonso. Então, mais um nome aí para você anotar, né? Falando corretamente a língua dos tupis. A ele e seus 5 filhos e mais companheiros deixados pelo governador e donatário se devem as tentativas de formação da primeira colônia e a construção de uma pequena estacada que deu origem ao atual Forte São João. Então também Forte São João é um local aí muito visitado ali, né, pelos turistas e também pelo pessoal do litoral. Muito bacana ali, né? Tem uns canhões ali, você tem um forte mesmo de proteção, tá? Então, Diogo de Braga aí, importante, ó, veja, casou com uma índia, tinha filhos, falava tupi, tá? Essa área constituiu-se importante ponto estratégico na defesa e vigia do caminho natural de tamoios e franceses, né? Hans Stenden fez relatos bem vivos das frequentes assaltos, daí a necessidade de se fortificar do local, o que foi feito em ambos os lados da barra. A fortaleza de São Tiago de Bertioga, ou São João, no trecho continental, e Forte São Luís, ou São Felipe, na fronteira à ilha de Santo Amaro. Então, 2 importantes pontos aí que podem sim ser alvo de perguntas, né? A fortaleza de São Tiago, ou São João, que fica ali na parte continental, e o Forte São Luís, na fronteira da ilha de Santo Amaro. Essa fortificação só se efetivou em 1547, após ataque dos índios tupinambás, que incendiaram a primeira paliçada existente. Testemunha de inúmeros acontecimentos decisivos para a história do Brasil, o Forte São João tornou-se um símbolo para Bertioga e um marco para a história do país. Foi nele que, em 1563, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se hospedaram por 5 dias antes de irem para Ubatuba apaziguar os índios revoltados na Confederação dos Tamoios. Mais um fato importante que vale destacar, que são os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, né? Tem vários próprios lá, inclusive a escola que eu estudei em Cubatão chama Padre Manuel da Nóbrega, né? E tem também a escola José de Anchieta, que há pouco tempo foi declarado aí santo pelo Vaticano, mas eles têm um papel importante aí nessa parte da história, porque eles foram lá, ficaram no Forte São João e foram mandados para Ubatuba para apaziguar aí a famosa revolta na Confederação dos Tamoios. Foi também Bertioga que Estácio de Sá, né, que inclusive dá nome a uma escola de samba também, e sua esquadra partiram em 1565 para dar combate aos franceses e fundar a cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, tá vendo? O sítio primitivo de Bertioga era uma pequena linha de praia protegido pelo outeiro de Buriquioca, hoje Morro da Senhorinha,
O antigo núcleo se estendeu-se também pelo outro lado da Barra. Em meados do século XVI, fora fundada a Capela de Santo Antônio de Guaíbe. Nos primórdios do século XVIII, com o uso do azeite de baleia para iluminação pública e particular, Bertioga passou a ter grande importância, graças à criação da armação das baleias para a pesca da baleia, e onde foram construídos grandes tanques para depósito de óleo desses animais. Assim, durante certo tempo, o azeite de Bertioga contribuiu para a iluminação de Santos, São Vicente, São Paulo, São Sebastião e também para o Rio de Janeiro. Veja, as bancas gostam muito dessas curiosidades. Por quê? São elementos assim que somente a pessoa que estuda, que lê, né, e as bancas vão beber as questões, né, buscar as questões exatamente nos sites oficiais. Então, olha que informação interessante, né? Durante um tempo, Bertioga fornecia ali óleo, né, do óleo de baleia para iluminação de Santos, São Vicente, São Paulo, São Sebastião e também Rio de Janeiro. Aí isso pode, né, cair aí, porque é uma questão assim que o cara fala, não, isso aí não, né? Então sempre a banca está buscando fatos curiosos, que não são tão divulgados assim, né? A não ser lá em Bertioga, assim, um pouco também nas escolas, mas já as pessoas não têm essa visão disso. Nossa, produzia óleo de baleia, como assim? Então, é importante. Durante muito tempo, Bertioga conservou-se como um núcleo de pescadores com cerca de 2 dúzias de casas de fronte do Porto da Barca e 3 pequenas casas de comércio. Somente na década de 40, o pequeno núcleo de pescadores começou a despertar para sua grande função, estância balneária, né? Com a melhoria das vias de acesso, com a construção das estradas e cobertura do asfalto que corta o Guarujá em direção ao ferry boat, né, que é onde fica lá a barca, né, a travessia ali, as famosas barquinhas, as catraias, né, que fez a travessia que liga Santo Amaro a Bertioga. Iniciou-se uma grande expansão urbana da ilha. Nessa época, em 1944, Bertioga e toda a extensão territorial norte foi transformada oficialmente em Distrito de Santos, tá? Em 1944. Após 2 movimentos pró-emancipação, um em 58 e outro em 79, Bertioga finalmente conquistou sua autonomia no dia 19 de maio de 1991. Essa data você tem que guardar, porque é uma data que pode aparecer aí. Bertioga foi, né, emancipada, a data de aniversário da cidade, ou quando ela conquistou sua autonomia, pode cair questões assim, e colocar lá algumas datas para você. A população compareceu às urnas, realizando o plebiscito, que resultaria na emancipação do distrito. Das 3.925 pessoas que votaram, 3.698 foram favoráveis à independência de Bertioga. Então ganhou de lavada, né? Quase todo mundo votou a favor da independência de Bertioga. No ano seguinte foram realizadas as primeiras eleições, então a emancipação foi em 91 e em 92, né? Bertioga vai eleger aí o seu primeiro prefeito. Estância balneária. Bertioga é um dos 15 municípios paulistas considerados estância balneária pelo Estado de São Paulo por cumprirem determinados pré-requisitos por lei estadual. Essa categoria garante a esse município uma verba maior por parte do Estado para a promoção do turismo regional. O município passa a ter o direito de agregar ao seu nome o título de estância balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. Então, a estância balneária de Bertioga, tá? Aspectos socioeconômicos, né? O município possui uma população bastante jovem, embora a base de sua pirâmide etária tenha se estreitado na última década. E isso é um pouco a característica da região da Baixada, né? Esses municípios mais novos, né? Por exemplo, Praia Grande, não tão novos assim, mas tirando Santos, que tem uma população mais idosa, né, por conta de o pessoal aposenta e vai morar em Santos, os outros municípios litorâneos, e aí Bertioga também, estão nesse movimento. Então as pessoas aposentam, né, São Paulo, no interior, e muitas buscam um apartamento, uma casa na praia,
e aí a população vai ficando, a pirâmide vai ficando mais, né, mais gordinha, vamos dizer assim, porque vai aumentando a idade, né? Porque ali era uma população bastante jovem, então Praia Grande tinha uma característica assim, Bertioga, né? Esses municípios são ali, Mongaguá, Itaém, municípios com uma população jovem, mas que agora estão envelhecendo. Por quê? Porque as pessoas, né, melhoram um pouco sua renda e quer morar na praia, enfim. Tá? Em 2010, mais de 50% da sua população possuía menos de 30 anos de idade. A população de 30 a 60 anos correspondia a 41,5% do total. Entre 2000 e 2010, percebe-se um ligeiro aumento no envelhecimento da população de Bertioga. Nesse período, os habitantes de 65 anos passaram de 3% a 5%. É isso que eu falei. É uma tendência, né, ao aumento da população mais idosa. Em relação à classificação da população de acordo com as categorias de cor e raça utilizadas pelo IBGE, a população residente de Bertioga acompanha parte dos municípios litorâneos paulistas, onde o percentual da população parda e negra sobre a população total está acima do percentual verificado para o estado de São Paulo. Então, acima, né, pardos e negros ali no litoral, acima, né, do percentual verificado no estado de São Paulo. Embora bastante reduzida, a presença da população indígena no território de Bertioga é também maior do que no estado de São Paulo. Então tem lá até um festival indígena, né? Então tem uma população indígena em Bertioga. O município possui 31% dos domicílios com renda de 2 salários mínimos, 44% com renda entre 2 e 5 e 16% entre 5 e 10. Né? Claro que tem uma região ali mais, vamos dizer assim, valorizada, né, do ponto de vista das casas, né, dos condomínios, e ali uma população de maior renda, tá? Condomínios fechados, etc. Bertioga passou de 26 mil domicílios em 2000 para 44 domicílios, 44.834. É uma região também que cresce bastante, né? Principalmente com a construção de prédios, né? Então, é uma região ali que tem muita área, vocês viram, mais de 400 quilômetros. Então, você tem uma região que é uma cidade que cresce, né? Cresce bastante, principalmente por conta da vinda dessas pessoas que moram em São Paulo, moram no interior e querem morar na praia, né? Querem uma casa na praia ou próximo da praia e querem um modo de vida mais calmo, mais tranquilo. Então vão para lá, né? E aí tem o famoso condomínio da Riviera lá, que é muito, né, legal, assim. Quem não conhece, tem um Sesc lá, Sesc Bertioga também, maravilhoso. Acompanhando o crescimento populacional ocorrido nesse período. Uma importante característica do perfil dos domicílios de Bertioga, condizente com sua condição enquanto município turístico de veraneio, é a existência de grande quantidade de usos de domicílio de uso ocasional, isso é, domicílio particular permanente que serve ocasionalmente de moradia, geralmente usado para os descansos de fim de semana, férias, entre outras finalidades, né? Então aquela pessoa que continua morando em São Paulo, no interior, mas tem lá sua casa na praia, seu apartamento, para poder, né, de vez em quando frequentar, enfim, né, nos feriados prolongados, é muito comum essas casas, né, de veraneio. De acordo com o censo de 2010, 62% dos domicílios particulares permanentes de Bertioga são de uso ocasional. Então você vê, uma grande parte da população não mora em Bertioga, né? Isso também acontece na Praia Grande e outros municípios. Então é bem interessante isso, né? Então é uma cidade um pouco mais tranquila, né? Então a população flutuante, né? Essa população ocupa o verão, no município no verão, durante a temporada de férias. Aí no verão explode a cidade, né? Fica com muita gente, né? Muita gente mesmo. E em Bertioga um pouco menos isso, mas também acontece. Em Praia Grande, né, ferve, e aí assim uma característica desses municípios
de veraneio, né? Aí destaca aqui também o turismo balneário, né? É um dos mais significativos da economia local e regional, então é um setor ali, uma cidade que vive bastante do setor terciário. O que é o setor terciário? É o setor de serviços, turismo, né? Hotéis, pousadas, serviços em geral, comércio, lojas, tá? Quiosques, né? Então é esse setor que movimenta a cidade. Contudo, o predomínio das segundas residências em detrimento da modalidade turística baseada em meios de hospedagem provoca grandes desequilíbrios nos espaços urbanos e traz enormes desafios, né? Um deles é as infraestruturas. Por quê, gente? Porque às vezes as pessoas vão para o litoral e falam, faltou água, né? Porque é dimensionado para uma determinada população. E tem verão que triplica, quadriplica, quintuplica a população, e aí o sistema não aguenta, né? Porque é muita gente. Imagina, a população tem lá, a cidade tem 40 e poucos mil habitantes, vai para 200 mil, né? Então é um negócio maluco, e aí dá problema, né? Dá uns problemas. A implantação de infraestrutura urbana dimensionadas para atender os picos de temporada de veraneio é um desses desafios, pois ficam ociosas durante a maior parte de tempo. Os sistemas de saneamento básico, de fornecimento de energia, de transporte, trânsito, entre outros serviços, são dimensionados de forma a atender a população muito superior à residente. É possível estimar o tamanho da população flutuante em Bertioga e nos demais municípios litorâneos a partir de dados sobre consumo de água, energia elétrica ou quantidade de lixo gerado e coletado. Bertioga está inserida no cenário futuro do litoral paulista, que provavelmente continuará sendo impactado pelo crescimento das suas cidades, pelo afluxo de turistas e por empreendimentos com impacto econômico, com ampliação de rodovias, portos, exploração do pré-sal. Informações gerais, com 482 quilômetros, né, 20% do total da Baixada Santista, então é um município muito grande, né? É geograficamente a segunda maior cidade da região, dado importante, né? Faz divisa aí com Santos, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Guarujá e Bertioga. Anotem isso aí, né? Os acessos, rodovia Rio Santos, a BR-101, Mogi, Bertioga, SP-98, Ferryboat, né? Também faz a ligação com o Guarujá, que é a balsa, né? Ferryboat, a balsa. E faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, com outras 8 cidades. Quais são essas 8 cidades? Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão e Guarujá. Minha Cubatão, né? Que eu nasci lá em Cubatão. Então, olha só, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, é a região da Baixada Santista, tem 9 municípios, um deles é Bertioga. O nome Bertioga é uma variação da palavra Buriquioca, que no Tupi-Guarani significa morada dos macacos grandes. Buriqui é um tipo de macaco muito presente na região, tido como o maior das Américas. Olha outra curiosidade aí que pode ser alvo das bancas, né? É a origem do nome, tá? A história da emancipação, né? Então, o movimento emancipacionista bertioguense persistiu por quase 47 anos, desde a anexação do município desde a anexação ao município de Santos, em 44, até a conquista da autonomia do plebiscito em 19 de maio de 1991. Você não pode esquecer essa data, você vai ouvir minha voz falando na prova, 19 de maio de 1991. É só lembrar do 19, 19 de 1991, né? O 91 o 19 ao contrário. 19 de maio de 1991. É tudo 9, né? 9, 19. Lembra do 19, tá? O decreto 14.334, de 30 de novembro de 1944, instituído pelo governador Adhemar de Barros, anexou Bertioga a todo o litoral, e todo o litoral norte ao município de Santos. Então, olha só, quem é que fez essa anexação de Bertioga ao município de Santos? Governador Adhemar de Barros. Então, é outra informação que a banca pode perguntar para você.
né? Em 30 de novembro de 1944, Bertioga foi anexada ao município de Santos pelo governador, aí vai colocar um monte de nome lá, aí você tem que saber que é o nosso Adhemar de Barros aqui. Em 1958, Epifânio Batista, o Faninho, Aldo Enos de Moraes e Laureano Dias, entre outros, promoveram o primeiro plebiscito para saber se a população concordava em derrubar o decreto ou se preferia ficar ligada ao município de Santos. Foram 219 bertioguenses que votaram contra a emancipação e contra 56 que votaram a favor, né? Então, ainda, né, os bertioguenses não se interessavam aí com a relação à emancipação, né? Aí preferiam ficar ligados a Santos. O movimento só foi retornado em 1982 pelo comerciante José Flávio Romero, o corretor de imóveis, Pacheco Ferreira de Sá e Paulo Reis. Eles encabeçaram um abaixo-assinado com 100 assinaturas a favor da criação do município, que teve a consulta negada, pois na época Santos era considerado de área de segurança nacional. Então, em 1992, gente, nós ainda estávamos sobre o governo militar, né? Era o general João Batista Figueiredo presidente, e algumas cidades estratégicas, elas eram áreas de segurança, então elas nem elegiam o prefeito era nomeado. Exemplo, Cubatão, Santos. Por que Cubatão? Porque tinha área industrial. Por que Santos? Porque Santos tinha o porto, né? Então não podia eleger prefeito, era nomeado ali, era o presidente ali, era militar aí, né? Então ainda nomeado. Então nem olharam a consulta. Em 1985 foi criado o movimento pró-emancipação de autonomia de Bertioga, presidido por Licurgo Manzoni, além de Jerônimo Lobato, Antônio Duarte, Antônio Gentílio Purita, vice-presidente, Pércio Dias Pinto, Abelardo de Araújo, segundo tesoureiro, Eunício Ozeon Lobado, primeira secretária, Irene Vaz Pinto Lira, segunda secretária, um conselho deliberativo composto por José Nunes Viveiros, Carlos Sérgio dos Santos, Maria Isabel Rodrigues da Silva, entre outros. A comissão era coordenada por Rubens Pussetti. Apesar de todas as dificuldades, né, o plebiscito foi marcado para o dia 5 de novembro de 90, mas foi suspenso graças a uma liminar. Outros movimentos foram realizados até que o TRE marcou uma nova data para o plebiscito, que foi 19 de maio de 1991. Não esqueça do 9, é 19, né? 1991, né? Então não esqueça disso. Em outubro de 1992, a população de Bertioga foi às urnas escolher o primeiro prefeito. E os vereadores queriam compor a primeira Câmara Municipal do futuro município, que teve a apuração realizada no ginásio de esportes do Sesc Bertioga. Aliás, vale a pena conhecer lá o Sesc Bertioga, muito legal, né? Um Sesc que fica lá perto da praia. E quem foi o primeiro prefeito de 1993? O José Mauro Dedemo Orlandini, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Conheci o Orlandini, muito simpático, uma pessoa muito simpática, né? José Mauro Dedemo Orlandini e sua primeira Câmara de Vereadores, quando foram eleitos Laírton Gomes Goulart, Sérgio Pastore, Francisco Soto Barreiro, Miguel Seade Biqueneto, Antônio Jesus Henriques, Ney Mora Neme, Nelson Torres, José Carlos Buzinaro e Antônio Rodrigues Filho. Então é importante saber o nome do primeiro prefeito lá, né? Conhecido como Orlandini, né? José Mauro Dedemo Orlandini. Então aqui, ó, as gestões, né, administrativas, ó, de 1993 a 96 foi Orlandini, de 97 a 2000 Luiz Carlos Rachid, né, foi prefeito lá, de 2001, 2004 e 2005 a 2008 Laírton Gomes Goulart, ó, primeiro a ser reeleito aqui, né, que aí foi aprovado a reeleição, e aí depois o Orlandini voltou a governar, né, de 2009 a 2012 e 2013 a 2016 sendo reeleito também, né? Então, ó, são poucos prefeitos aqui, né?
o Luiz Carlos Rachid, Laírton Gomes e o Orlandini, né, foram prefeitos aí. O legislativo municipal atual é esse aqui, tá? Raramente cai, né? Mas só estou mostrando aqui para vocês. Turismo. Bertioga é um dos 15 municípios, né, considerado estância balneária. Já teve município que já teve importância no desenvolvimento do país, tem seu complexo turístico a exuberante Mata Atlântica, praias e um patrimônio de quase 500 anos de história. A aldeia Guarani Rio Silveira, o Forte São João e a Vila de Itatinga são alguns testemunhos de maior relevância da história. Então vale a pena guardar isso aqui, tá? Forte São João, né? Importante, aldeia Guarani Rio Silveira, Vila de Itatinga, também conhecida como a porta de entrada do litoral norte. Bertioga vem explorando diversos segmentos do turismo, como ecológico de aventura, náutico, acessibilidade, histórico, cultural, religioso e outro. Bertioga tem 33 quilômetros de praias próprias para o banho do mar, que oferecem momentos de lazer e prática, e possui excelentes condições de balneabilidade. As praias se dividem, aí você precisa saber, em Enseada, São Lourenço, Itaguaré, Guaratuba e Boracéia, né? Então são 5 ali, dá para você gravar. Forte São João, importante marco ali de Bertioga, fundada em 1547, às margens do canal de Bertioga, é a fortaleza mais antiga e também mais bem conservada do Brasil. Vale a pena você conhecer também lá. Já fui lá no Forte São João, já participei de corrida lá, né? Corrida pedestrianismo, né? Aliás, fiz várias em Bertioga. Muito legal, né? Fiz na Enseada, ali no Balneário Riviera, ali na Riviera, né? O primeiro fortinho de São Tiago na Barra de Bertioga foi reconstruído no final do século XVII em alvenaria de pedra e cal, tendo suas obras definitivas sido concluídas em 1710. O desenho da sua planta apresenta o formato de um polígono regular com guaritas e vértices. O forte foi reformado a partir de 1765, tendo reedificado a sua capela sob a invocação de São João e passou a ser denominado Forte de São João de Bertioga. Na área de entorno do forte fica o Parque dos Tupiniquins, onde está localizada a única estátua do país do cacique Tupinambá, o Cunhambebe. Olha aqui, hein, gente? Perguntinha boa para a banca fazer. Aonde está localizada, né? Ou qual é o monumento onde só tem um ali do cacique Tupinambá, na área do entorno do forte, no Parque dos Tupiniquins, né? Que esteve ali em 22 de setembro de 1563, acompanhado por Padre José Anchieta para fazer a paz, selar a paz entre colonos e nativos. A Vila de Itatinga, onde funciona a usina hidrelétrica de Itatinga, que desde 1910 fornece energia para o Porto de Santos. Patrimônio muito interessante também, a Vila de Itatinga. É composta por 70 casas construídas em estilo britânico original, posto médico, auditório, clube, padaria e capela da Nossa Senhora de Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição. A área de propriedade da companhia Docas Codesp, que criou a vila, né, para abrigar os funcionários da hidrelétrica. Colônia de férias do Sesc, já falei para vocês conhecerem lá, inaugurada em 1948, graças ao idealismo e perseverança de Brasílio Machado Neto. A colônia de férias do Sesc desempenhou ao longo das últimas décadas um papel preponderante no desenvolvimento da cidade, né? A colônia é realmente um oásis pela pureza de seu ar sem poluição, pela beleza de seus jardins e bosques, por sua magnífica área de esporte e lazer, área de recreação, além de suas acomodações modernas e confortáveis. É ótimo, gente. Além também um precinho bom quando você vai se hospedar lá, né? Mas é muito bom, muito legal. Já fui lá, né? Muito interessante, gostei muito. Além de ficar perto da praia, né? Fica praticamente na praia, né? De frente para a praia, melhor dizendo. Riviera, né? A Riviera é um bairro de Bertioga instalado por um empreendimento particular arrojado, organizado em 3 zonas.
turística, residencial e mista. A implantação começou em 1979 com a abertura das primeiras ruas, a instalação da fábrica de guias e tubos de concreto, os trabalhos da abertura de canais e a instalação do viveiro de mudas e os estudos para a captação de água. Riviera é um bairro chique, né? Hidrografia, né? Aí falamos aqui, ó, Rio Silveira passa por uma reserva Tupi-Guarani, que tem mais de 948 hectares, né? Então, uma reserva importante. E tem aproximadamente 500 indígenas. Então, vale a pena lembrar os rios. Rio Itapanhaú, né, que tem uma polêmica aí danada sobre a captação de água da Sabesp. Uma confusão, gente. É uma briga lá, né? Tem sua nascente no município de Biritiba-Mirim, desaguando no canal de Bertioga. Drena uma área de 366 km², tendo como principais afluentes os rios Jaguareguava, da Praia e Itatinga. Rio Bananal, afluente do rio Itapanhum, é estreito e selvagem, encravado na exuberante Mata Atlântica. Rio Jaguareguava é um rio de águas cristalinas e rasas, cujo nome tem origem tupi-guarani, que significa onde a onça bebe água. É lá em Jaguareguava, é lá que a onça bebe água. Nasce na serra e percorre 5 quilômetros, tá? Então isso pode cair, gente. Rio Jaguareguava, um dos afluentes, né, ou um dos rios de Bertioga, tem, cujo nome tem origem tupi-guarani, e aí pode colocar lá as alternativas, e uma delas ser onde a onça bebe água. Aí você vai lembrar da minha aula, vai lembrar eu falando, caiu o rio Jaguareguava. Lembrei, onde a onça bebe água. Rio Itaguaré, né, deságua diretamente no Oceano Atlântico, é formado pelo Perequê-Mirim, que nasce na encosta da Serra do Mar. E pelos afluentes, Rio Vermelho e Cachoeirinha Grande, que tem início em Biritiba-Mirim. Rio Sertãozinho, que nasce em Biritiba-Mirim, desce a serra em Belas Quedas até encontrar o rio Guacá, quando suas águas formam o rio Itapanhu, já em Bertioga. No alto da serra, um lugar curioso, o rio é passado por uma grande rocha e pelo subterrâneo a água passa e sai mais abaixo em forma de jatos, também bastante interessante. Rio Itatinga nasce na Serra do Mar e percorre 24 quilômetros antes de desaguar no rio Itapanhaú. E naquele ponto, já próximo a Itapanhaú, é que a companhia Docas, né, tem a usina, companhia que rege o porto lá, né, de Santos, que administra o porto, que a usina leva o seu nome, tem importância significativa desde 1910, quando a sua queda d'água de 765 metros de altura passou a ser usada, né, aproveitada pela usina hidrelétrica da Vila de Itatinga. E Rio Guaratuba, né, diferentes dos demais rios de Bertioga, o Rio Guaratuba percorre uma orla plana de areia clara e batida, tem sua nascente na Serra do Mar e o acesso a ele é controlado pela entrada de um condomínio, né? Então isso aí é uma grande polêmica, né? Os condomínios que meio que dominaram ali, fecharam alguns locais, né? Relevo e solo. O município de Bertioga é detentor de diferentes unidades sedimentares de vegetação e de solos formados por areia, silt e argila, sedimentos depositados pelo mar e pelos rios, que são predominantes na planície litorânea do estado de São Paulo. É também cortado por diversos canais sinuosos de água salobra, né? Água salgada ali, que influenciado pela maré, colaborando para o desenvolvimento dos mangues, né? Então é uma espécie de entre o mar ali, entre os oceanos né, onde ficam os manguezais, fica a água salobra ali, né? A maré. Quando estava em Cubatão, eu morava em frente à maré, né? Do outro lado de São Vicente. É uma espécie de braço ali de mar, né? Onde tem um restinho de mangue ali. Basicamente, Bertioga possui as seguintes formas de relevo. A escarpa da Serra do Mar, né? Muita gente fala Serra do Mar, na verdade a serra é uma escarpa, geograficamente falando,
né? Então, é que pegou o nome serra, mas na verdade é uma escarpa, né? E aí o termo geográfico é um pouco diferente. Mas a escarpa da Serra do Mar, planície litorânea ou costeira com alguns morros isolados, Itaguá, da Volta, do Tatu, do Acaraú, dos Bichos, Sete Cuias, entre outros. O relevo plano, o solo é predominantemente arenoso, pouca argila e quantidade variáveis de matéria orgânica, né? Na encosta, a predominância de solo é argiloso. Em áreas de mangue, o solo é rico em matéria orgânica. Portanto, é que a agricultura não tem, assim, no litoral um aspecto importante, né? É muito pequena, não sei lá, para o litoral sul, né, produção de banana, enfim, mas é quase nada lá de agricultura. Acesso e mobilidade, né? Antes das operações da Companhia Santense de Navegação, na década de 30, que passou a ligar Bertioga e Santos por meio de 2 barcas diárias, apenas as lanchas da Companhia de Docas de Santos serviam de transporte público para a população de Bertioga. Na verdade, a atividade principal dessas lanchas era transportar trabalhadores e alimentos e materiais destinados à usina de Itatinga, né? Então, olha aí a importância da usina de Itatinga na geração da energia para o porto, e isso aí você tem que estar muito atento, porque pode ser aí um alvo de questão, né? O empresário José Hermínio de Moraes, né? É o dono da indústria Votorantim, comprou o sítio Indaiá, localizado na ponta da Praia da Enseada. Abriu-se um caminho por terra para acesso ao Guarujá. A travessia do canal de Bertioga era tão lenta que o empresário decidiu investir por conta própria na abertura do caminho rodoviário, né? José Hermínio de Moraes, aí, um dos grandes empresários aí, né, do Brasil, dono da Votorantim, né? Foi até candidato a governador de estado, enfim. Então, um cara que tinha muito poder econômico, ele mesmo resolveu lá, porque era tão ruim o acesso que ele fez, né? Que muito precário no início, acabou se transformando anos depois, e somente após 20 anos foi incorporado pela jurisdição do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado, DR, né? Melhorando ainda mais a implantação do serviço de balsas, que definitivamente ligou Bertioga ao Guarujá. Até 1940, a interligação entre as praias de Bertioga era feita com precariedade. Com a inauguração do oleoduto da Petrobras, que liga o terminal marítimo Almirante Barroso em São Sebastião à refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, esse distanciamento ficou mais reduzido em razão dos postos de radiocomunicação para o controle de oleoduto que a Petrobras mantém nesse trajeto e que ainda hoje atende a todas as emergências, né? Então, por passarem dutos lá, né, também Bertioga tem acesso aos royalties da Petrobras, né, que é os dutos que ligam lá Cubatão ao terminal marítimo Almirante Barroso em São Sebastião, né. Na década de 60 começaram a surgir as primeiras linhas regulares de transporte. Em 1982 é inaugurada a Mogi-Bertioga e em 85 né, a rodovia Rio Santos, também 2 inaugurações importantes aí, né? 82, rodovia Mogi-Bertioga, que é um movimento danado, e a Rio Santos, em 85, 2 estradas aí importantes. E aqui você tem uma espécie, né, de linha do tempo dos principais fatos históricos. Aqui em 2000 a.C., né, as tribos primitivas que viviam na região deixaram lá os famosos sambaquis, né, muito comuns lá no litoral, que são antigos depósitos situados na costa, em lagoas ou rio do litoral e formados de monte de conchas, restos de cozinha e esqueletos amontoados por tribos selvagens que habitaram o litoral. Então os sambaquis são conhecidos aí, né, no litoral. Para quem não é do litoral, talvez não tenha tanto essa identificação com os sambaquis, que são ali vestígios, né, de populações muito antigas. Então, conchas, restos de comidas, esqueletos, né, e são chamados sambaquis. Em 1531, Martim Afonso recolhe as velas de suas naus da água de Buriquioca, região habitada por tupis. Em 1532, funda a primeira vila do Brasil, São Vicente.
Em 1532 é construída uma paliçada, que é uma espécie de trincheira, né, que dá origem ao Forte São João. Então, ó, de repente cai lá uma pergunta: paliçada, espécie de trincheira. Em 1537, os Tupinambás atacam a pequena vila, resultando na morte de cerca de 200 homens nas imediações da fortificação, né? Entre os remanescentes estavam os irmãos Braga, filho de Diogo Braga. Em 12 de janeiro de 1545, Bertioga é doada a Jorge Pires, né? Era muito comum essa doação de terras, até para favorecer a colonização daquelas terras, certo? Em 1547, o Forte São Tiago, hoje São João, é construído em alvenaria. Em 1547, Hans Stenden, um artilheiro alemão, chega ao Brasil, é nomeado condestável do Forte de São Felipe, que juntamente com o Forte São João de Bertioga era responsável pela defesa da vila de São Vicente. Capturado pelos Tupinambás, permaneceu prisioneiro com eles por cerca de 9 meses. É muito legal como ele descreve, né, o Hans Stenden, tem aí os relatos dele e esse período que ele viveu aí prisioneiro dos Tupinambás. Em 1511 surge outra fortaleza, erguida do lado oposto do Forte São Tiago, denominada São Felipe. Esses fortes tiveram grande importância para a sobrevivência da colônia portuguesa no Brasil, pois eram dotados de um sistema de defesa estratégico. Em 1563, chega à capitania a notícia que estaria sendo formada a Confederação dos Tamoios, né? Em 14 de setembro de 1563 é firmado o Tratado de Paz de Iperoig, tá? Então o litoral ali era sempre um local de movimento, né? De invasores, de proteção e de colonização também ali, né? Março de 1564, Mendes Sá chega a São Vicente para aliciar reforços destinados à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ó, então, a história do Rio de Janeiro, ó, passa ali por Bertioga, né? Passa por Bertioga. 27 de janeiro de 1565, Mendes Sá e os expedicionários de Santos, São Vicente e São Paulo partem de Bertioga após missa campal junto ao Forte Santiago, celebrada pelo Padre Manuel da Nóbrega, e fundam a futura capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Olha aí que pode cair uma pergunta dessa, né? Entre 1600 e 1700 foi criada a Armação das Baleias em Bertioga, motivada pelo advento da iluminação pública. Em 1764 acontece a reforma total da fortaleza e da capela anexa à estrutura. Em louvor a São João Batista, o forte passou a se denominar São João e contava com um regimento de fardamento de estilo europeu que serviu à fortificação, impedindo a passagem de invasores pelo canal de Bertioga. Vale muito a pena conhecer o forte lá, gente, São João. Muito legal. Bom para tirar umas boas fotos. Por isso que eu falo, é um lugar muito importante na história de Bertioga. Então o concurso, eu estou enfatizando isso, que o concurso pode perguntar isso. 1910, a Companhia do Estado de São Paulo, Codesp, que administra o Porto de Santos, constrói a usina hidrelétrica de Itatinga. Outro ponto que eu acho que pode cair, porque tem uma importância para o Porto, né? A fundação da usina, que até hoje, né, é um ponto também interessante ali de conhecer, para fornecer energia elétrica para o Cais de Santos, né, para o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, né. 1940, Bertioga, um núcleo de pescadores. 44, Ademar, né, de Barros, como a gente já comentou, decretou a anexação de todo o litoral norte a Santos, né? Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a fortificação foi abandonada. Em 1946, a Prefeitura de Santos elevou Bertioga à condição de subprefeitura, né? Então tinha ali o subprefeito de Bertioga, que era ligado à Prefeitura de Santos, né? Obviamente. 1950, com melhoria dos acessos viários, Bertioga se torna um polo turístico. 1958, a fortificação foi reformada e restaurada pelo extinto Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SPAN, né?
HAN, né? 1962 nasce o Museu João Ramalho, hoje sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico de Guarujá, Bertioga, funcionando nas dependências do Forte São João. Também muito interessante lá o Museu João Ramalho. Em 1966, Bertioga passa a contar com serviços de eletricidade implantados durante a administração do então prefeito de Santos, Silvio Fernandes Lopes, né? Em 1969 é criado o distrito de Bertioga. Final da década de 70, o desenvolvimento da região intensifica devido à abertura das estradas, né, Mogi, Bertioga e Rio Santos. Claro que com maior acesso, a região foi se desenvolvendo, foi crescendo, o turismo aumentando, né, foi se criando uma infraestrutura melhor, era muito precário ali em Bertioga. Vai atraindo pousadas, hotéis, então a situação vai melhorando, né? Grandes condomínios como o Riviera, enfim, com uma estrutura, né? E aí, aqui, ó, em 1979, inicia-se o maior empreendimento imobiliário de Bertioga, a Riviera de São Lourenço, né? Então, o Riviera é uns casão bonito, uns apartamentos, né? Invocado ali, um valor ali grande. Ali, quem mora em Riviera, né? É uma pessoa que tem condição, né? Porque o negócio ali, 19 de maio de 91, é realizado o plebiscito que confirmaria a autonomia do distrito, transformando-se em um dos mais novos municípios paulistas. É novinho Bertioga, né? Nasceu em 91. Mais novo que eu. 5 de outubro de 92 é realizada a primeira eleição de Bertioga, elegendo seu primeiro prefeito e a Câmara Municipal. E é isso, gente. Espero ter colaborado aí com vocês. Prestem muita atenção nas datas, nas informações que eu enfatizei, porque pode aparecer aí no seu concurso, tá bom? Grande abraço e boa prova!